assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca,
com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha pro filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar pra cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico,
Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais. E criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima. Vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha pro filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar pra cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento,
aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo para a mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia.
como se tudo fosse super normal, como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco, mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto, começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê. É aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai, dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe?
É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai, dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena
e volta para casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: Entrem. E aí? Aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal.
Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu.
Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais. E criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo para a mãe e você já percebe que ele está tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve para o pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama para o Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba está oficialmente armada. Agora corta a cena e volta para a casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais para fugir. Imagina abrir a porta
e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: "Entrem." E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: "Menino, o que você aprontou?" Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo
era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: "Entrem." E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai.
Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí? Aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai, dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com
com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal, mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá.
Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais. E criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo para a mãe e você já percebe que ele está tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve para o pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama para o Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba está oficialmente armada. Agora corta a cena e volta para a casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha para o filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar para a cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Letícia e Guilhermo já foram casados, já foram apaixonados, já dividiram uma vida inteira. E agora não passam de dois adultos tentando seguir em frente, depois de um divórcio que ninguém pediu, mas que acabou acontecendo. Eles não se odeiam, mas também não tem aquela convivência tranquila, sabe? É aquele clima meio, oi, tudo bem? Meio, tô fingindo que não penso mais em você. Aquele silêncio estranho que só esse casal entende. E no meio disso tudo, existe o filho dos dois, que é esperto demais para a idade. E é esse menino, esse pequeno gênio da confusão, quem decide que o Natal desse ano vai ser diferente. Ele tá cansado de ver a família dividida, cansado de passar metade da ceia com um, metade com o outro, cansado das fotos partidas ao meio. A coisa que ele mais queria no mundo era ter todo mundo junto de novo, dentro da mesma casa, rindo das mesmas piadas ruins e comendo a mesma rabanada. Só que, como toda criança sabe, se você quer que os adultos façam algo, às vezes precisa dar um empurrãozinho. E ele dá. E que empurrão! O garoto inventa uma mentira tão organizada que até hacker profissional aplaudiria. Ele cria um e-mail falso, daqueles bem convincentes, convidando o pai e, pior, a atual namorada do pai, para passar o Natal na casa de Letícia. Como se tudo fosse super normal. Como se Letícia tivesse enviado o convite com a maior vontade do mundo. Quando Guilhermo recebe aquilo, ele até estranha um pouco. Mas pensa, bom, é Natal, vai que ela quer fazer as pazes. E aceita. A namorada dele aceita. E pronto. Começa a tempestade chegando bem devagar, com aquele vento gelado que ninguém percebe até ser tarde demais. Letícia, coitada, descobre tudo praticamente em cima da hora, quando já nem dá mais pra fugir. Imagina abrir a porta e dar de cara com o ex-marido sorrindo e a nova namorada dele segurando uma sacola de presentes. O espírito natalino até tenta entrar, mas tropeça na vergonha e cai no chão. Só que como ela é forte, orgulhosa e não vai entregar essa derrota pra ninguém, ela respira fundo e diz: entrem. E aí o Natal complica de vez. Cada minuto dentro daquela casa é uma aventura. Tem aquele clima estranho no ar, aquele silêncio que parece que vai explodir a qualquer momento, aquele cuidado exagerado para não falar nada que faça alguém se sentir mal,
Mas ao mesmo tempo vai rolar humor, vai rolar situação constrangedora, vai ter aquela risada meio envergonhada, e você sente que no fundo, por baixo de toda a bagunça, tem uma chama acesa ali. Pequena, mas viva. Conforme os dias de Natal vão passando, o Guilhermo vai percebendo algo que ele tentou ignorar por muito tempo. Ele ainda ama Letícia. Não é paixão de filme clichê, é aquele amor que você só percebe que ainda existe quando volta para um lugar que já foi seu. Ele vê os detalhes, os gestos, a forma como ela cuida das pessoas, o jeito como ela ri mesmo querendo parecer séria, e isso mexe com ele. Só que amar é fácil. Difícil é pedir perdão. Difícil é encarar o passado de verdade. Imagina a cena. A Letícia tá em casa, na dela, tentando organizar a vida pro Natal. É caixa de enfeite para um lado, pisca-pisca enrolado parecendo um ninho de passarinho elétrico. Aquela correria clássica que sempre parece que vai dar tempo, mas nunca dá. Ela tá focada, tentando colocar tudo em ordem do jeito mais tranquilo possível. E você já sabe que quando um filme começa com alguém tentando ter um Natal tranquilo, é porque vai dar tudo errado. Enquanto isso, o filho dela tá quieto demais, e criança quieta sempre sinal de plano. Ele olha a mãe, olha o celular, olha de novo pra mãe, e você já percebe que ele tá tramando alguma coisa. Ele tem aquele desejozinho no coração de ver os pais juntos de novo no Natal. Não porque ele não goste da nova vida de cada um, mas porque ele sente falta de quando eles eram uma família completa, sabe? Tipo aquela saudade que aperta às vezes, mesmo quando você finge que tá tudo bem. Aí, ele pega o computador, abre o e-mail e inventa uma mensagem tão convincente que parece até feita por adulto profissional. Ele finge ser a Letícia e escreve pro pai dizendo que seria muito legal se ele, a namorada dele e todo mundo viesse passar o Natal na casa dela. Vai ser ótimo, ele coloca, com aquela carinha de quem sabe que não vai ser ótimo coisa nenhuma, mas que precisa que isso aconteça. O Guilhermo tá longe, vivendo a nova fase da vida dele. Quando ele recebe o e-mail, dá aquela estranhada básica. Afinal, não é todo dia que a sua ex-mulher te chama pro Natal. Mas ele pensa, talvez ela esteja tentando melhorar o clima, vai que é uma boa ideia. E aí vem a parte mais engraçada. Ele aceita. E a namorada dele aceita também. E pronto, a bomba tá oficialmente armada. Agora corta a cena e volta pra casa da Letícia. O filho dela tá lá, fingindo que nada aconteceu, mas já preparando o terreno mentalmente para quando tudo estourar. Ela continua nos preparativos, tentando achar onde guardou os laços vermelhos do ano passado, quando de repente, telefone toca. É Guilhermo. Oi, tô passando aí no Natal, viu? A gente já confirmou tudo. Obrigado pelo convite. Letícia congela. Você consegue até ouvir o silêncio dela ecoando. Ela pisca uma vez, pisca de novo e a ficha cai. Eu não convidei ninguém? Ela olha pro filho, que finge estar super ocupado com qualquer coisa que não seja olhar pra cara dela. Aquele olhar dela diz: Menino, o que você aprontou? Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.